Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, e graça e paz, meu amado e valoroso e estimado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. Hoje, mais um dia, né? E como eu sempre digo, é sempre muito gostoso, muito melhor quando a gente inicia efetivamente o nosso dia já com essa disposição, já direcionado e não deixa com que as demais coisas da vida elas tomem o nosso tempo, tomem a nossa vontade, fazendo com que as coisas se tornem mais difíceis, ou um fardo, como diria. A gente tem por hábito de ouvir muitas vezes as pessoas dizer que servir a Deus é meio complicado, é meio difícil, principalmente quando nós precisamos colocar em prática, por exemplo, algo extremamente importante, indissociável da palavra de Deus, que é o perdão. Às vezes a gente consegue até mostrar amor pelas pessoas, mas na hora de perdoar, certamente é uma tarefa muito complicada, muito árdua para o ser humano comum. E é a partir daí, por essa incapacidade, por essa falta de, vamos dizer assim, disposição até de força de assim o fazer, surgem expressões que servir as coisas de Deus ou fazer as coisas de Deus é algo extremamente difícil, tá certo? Mas vamos deixar para trás um pouco isso e vamos começar a imaginar, a visualizar, a crer que é sempre mais fácil fazer as coisas de Deus, porque a própria palavra dele diz que a sua palavra não é fardo, ou seja, as coisas de Deus não é fardo, não é pesado, ele é um fardo, ele é um jugo leve, né? Não é um jugo pesado, é um jugo leve. A meditação de hoje, no dia 5 de novembro, né? 5 de novembro de 2024, são aproximadamente umas 5h30 da manhã, aproximadamente isso. A gente vai meditar no último capítulo do primeiro livro de Samuel, né? A gente está gratidão a Deus então por isso, porque estamos vindo todos os dias permanecendo nessas análises de capítulo a capítulo desse devocional, esperando que teu coração seja tocado em algo nesse sentido, tá bom? Algo sentido da palavra de Deus. E a nossa meditação, a gente vai passar pelo versículo 3, capítulo 31, versículo 3, que diz assim, vamos utilizar o versículo 2, e o versículo 2 diz assim, e os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. Aqui nós temos que, efetivamente, agora a história de Saul chega ao seu final. Quando a gente fala a história de Saul, a história terrena, aquilo que os nossos olhos podem ver e compreender. Chega um momento, aquele jovem que foi levantado para ser rei, né? Que foi levantado para ser rei no sentido de foi escolhido, foi uma manifestação de interesse, um desejo do povo que queria um rei, e Deus estabelece um jovem que estava indo buscar, encontrar ou procurar as jumentas, né? Procurar as jumentas do seu pai, volta como rei. E a Bíblia dizendo que não havia homem, vamos dizer assim, igual a Saul, né? Ele passava pelo menos do meio ali do ombro para cima, era Saul mais bonito, mais alto do que todos. A imponência de um rei. Só que Saul acabou não trazendo a dignidade, o caráter, um coração, né? Vamos dizer assim, virtudes voltadas para um rei que agradasse o Senhor. Saul foi estabelecido um rei porque os olhos daquele povo, naquele momento, eles queriam um rei que lhe agradasse, um rei que representasse força, um rei que representasse, no primeiro momento, a marcação, vamos dizer assim, a separação daquele povo das mãos de Deus para agora para a mão dos homens, governado mão dos homens. E mesmo o profeta Samuel chamando atenção, fazendo várias, lá no começo, lá no capítulo
nos capítulos iniciais, ele mostrando em que o Saul iria, vamos dizer assim, explorar o povo, né? Porque na posição de reis, esses reis humanos assim o fazem, o povo assim escolheu. E Saul foi estabelecido nessa condição, mas Saul, em toda a sua caminhada, ele começou a se distanciar efetivamente daquilo que era a vontade de Deus. Começou principalmente no seu coração, crescer uma vaidade, vamos dizer assim, uma ganância, ou se sentir grandioso, né? Sentir grande a um ponto de não ter a sensibilidade de fazer as coisas de Deus. E no processo disso ele vem caindo, ele vem toda hora caindo, e pior ficou quando Deus se separou dele, ou seja, o Espírito de Deus se afastou dele e se estabeleceu com Davi, e ele percebe que Davi, e ele compreende, ele entendeu que Davi era um homem que estava sendo levantado pelo próprio Deus, assim como o profeta Samuel, para governar no seu lugar. Um novo rei havia. E nesse processo, Saul vê um processo de queda, vê um processo de sofrimento. E o interessante que o versículo aqui traz, de uma forma, quando a gente vê que a família de Saul, fora o Mefibosete, né, todos vão morrendo, todos morrem. Mostra também que diversos homens caíram no campo de batalha. Mostra também que nesse processo, diversos homens que não tinham ido para o campo de batalha, ao tomar conhecimento da queda, também fogem desesperados. E mostram logo em seguida que depois da vitória, mostra também que o próprio rei Saul no campo de batalha, a fim de não se sentir, vamos dizer assim, envergonhados, caçoados, humilhados, rejeitados, talvez como prisioneiro, talvez ele opta por ele próprio se matar, por ele próprio se entregar à morte, levando a umas discussões sobre a questão do suicídio. Mas isso aqui claramente já está visto que a queda de Saul é uma queda que não atinge só a si. Quando a gente vai se distanciando de Deus, quando a gente vai levando todas as vezes nossa casa nesse processo, ainda mais quando você tem essa responsabilidade de direcionamento. Com Adão foi desse jeito, com Saul está sendo desse jeito, com Abirão não, lá naquele caso lá de Josué, lá no campo de batalha daquela família, eu esqueci o nome do personagem, também foi desse jeito, quando ele confessou que havia pegado despojos. Então é assim, a gente quando vai fazendo umas decisões de forma equivocada, às vezes você vai levando sua própria família também para a ruína. Medita bastante, fica com reflexão que você deve meditar, que você deve buscar no Senhor, fazer as coisas de Deus com a maior das excelências, mas com o coração voltado a Ele. Nada, o resultado daquilo que a gente faz, nada significa se efetivamente não foi feito como o Senhor determinou e da forma como o Senhor determinou para as nossas vidas. A nosso olhar, a nossa percepção, a nossa agradabilidade aos olhos, por vezes não satisfaz aquilo que efetivamente Deus tem preparado para as nossas vidas. Saul caiu em vergonha. Saul foi humilhado, Saul foi cortado a cabeça, o corpo de Saul foi jogado. Mas homens, como por exemplo, homens da cidade de Jarbes, né, da cidade, como é o nome da cidade? O homem da cidade de Jarbes, que foi a primeira cidade praticamente que Saul teve sua vitória, assim que ele começou na posição de rei de Jarbes de Gileade, homens valorosos e honrosos, talvez até em gratidão, talvez em reconhecimento ao que, assim como Saul iniciou a sua carreira como um bom rei inicialmente, foram lá e resgataram também para que o povo de Israel não se sentisse humilhado. Colocaram suas vidas de risco, foram pegar os despojos mortais da família de Saul e queimaram, já que não dava para fazer os cerimoniais conforme previsto lá em Levítico, e depois enterraram seus ossos como que se dava para fazer. Tá certo? Então, quando você for instituir uma tarefa, uma missão,
em algo do Senhor, não deixe que as tuas vontades de homem se sobressaiam, te levando à ruína, como a Saul foi feito, tá bom? A gente encerra por aqui esse primeiro livro de Samuel, esperando que os devocionais vão ficar aí, esperando que de alguma forma tenha produzido em você ensinamentos e principalmente a vontade de aprender um pouco mais sobre o Senhor e viver isso para que você possa aceitá-lo e estar dentro da família de Deus, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que o dia seja maravilhoso, que Deus te cuide.